Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesta manhã fria de domingo. Um abraço caloroso a todos que aqui se encontram. Hoje vamos conversar sobre o item 10, fora da caridade não há salvação. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos tentar responder algumas questões que talvez possam passar pela cabeça de alguns de nós. Qual é, como o texto disse, o melhor caminho para encontrarmos a paz? Como nós encontramos neste mundo moderno, acelerado e agressivo, a paz que parece estar escorrendo pelos nossos dedos? Como nós conseguimos ser felizes, ter vidas felizes, nesta confusão que anda o mundo? Parece que tudo virou de cabeça para baixo. Conflitos, como nosso irmão acabou de falar, guerras que se iniciaram, desvios morais que sempre ocorreram e perturbações mentais que nos levam à fadiga crônica. Eu vivo cansado. Parece que nada faz com que eu descanse. Sempre estou cansado. Isto evolui e nos leva a desânimo, chegando por vezes a muitos de nós a depressão e a alguns de nós até mesmo suicídio. Divaldo, quando veio aqui, nos falou que em 10, 15 ou 20 anos a principal causa de morte no mundo será o suicídio. Por quê? Como eu vou buscar o meu equilíbrio, a minha harmonia, a nossa paz? Por vezes eu chego a pensar, já não consigo mais amar. Perdi a minha própria capacidade de amar, não apenas a mim como aos outros. Poderíamos ter uma resposta curta a tudo isso que parece estar ocorrendo, tão atual no nosso planeta no momento. A prática da caridade, a vivência do amor em todas as situações da nossa vida. Esta seria a resposta curta e fácil, entre aspas, de resolver. Mas como nós ainda somos imperfeitos, precisamos de mais detalhes da maneira como colocaremos isto em prática. E no item 10, isto diz: nada, vejam bem, nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima divina, esta que é a máxima de Deus. Fora da caridade não há salvação. Caridade, então vamos entender o que é a caridade. Como nós conseguimos fazer uma caridade? Caridade é ação, é agir em benefício ao próximo. É amparar ao próximo independente da situação. A caridade é Deus agindo através de nós quando nós ajudamos o nosso irmão. A caridade, vejam bem, desenvolve todas as outras virtudes humanas. Todas. Daí ser chamada de instrumento de salvação. Veja como ela é importante em nossas vidas. A caridade nos liberta, pois nos salva das nossas sombras, nos salva de nossos pensamentos negativos e de nossas ideias fixas e obsessoras. A caridade nos liberta das nossas algemas e dos nossos vícios, sejam esses vícios materiais, vícios psicológicos ou vícios espirituais. A caridade consegue trazer novamente o amor ao meu coração vazio e depressivo. A caridade é, em todos, exatamente, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a lei mais pura de Deus, é a própria virtude de Deus, que é dada por Deus a todas as suas criaturas. Assim está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Deus, nós já sabemos, nos criou espíritos simples e ignorantes.
E a maior ferramenta que Ele nos deu para evoluir não é a inteligência ou o estudo, mas sim a prática da caridade. Caridade física e caridade espiritual para com os nossos irmãos em necessidade. Como que eu curo os venenos que existem em mim ainda? Os venenos do orgulho ou do egoísmo? Para cada veneno existe um antídoto. Às vezes nós não conhecemos esse antídoto, mas precisamos buscar. Com o antídoto da humildade e da caridade, nós curamos os venenos do egoísmo e do orgulho. A doutrina espírita baseia-se sim na doutrina de Jesus, na vida de Jesus. Ser espírita é acreditar em Jesus e não duvidar dele ou dos seus exemplos. Ele é o nosso mestre e orienta os nossos caminhos, nossa verdade, a nossa vida. Jesus, nós já sabemos, é o maior espírito de elevação espiritual que já encarnou na Terra, servindo a todos de modelo e guia para o nosso planeta, para a nossa humanidade. A doutrina espírita sem Jesus não é espiritismo sério. Ele torna-se apenas uma filosofia, onde se estuda muito, aumenta o conhecimento, mas esquecemos do principal, a caridade com Jesus Cristo. Nós espíritas somos cristãos e buscamos ao máximo realizar a caridade, para não nos transviarmos. Transviarmos é nos desviarmos, nos perdermos no mundo das ideias ou da filosofia. Devemos tomar cuidado com isso, não esquecer de Jesus. Pois uma pessoa que esqueceu Jesus ficou historicamente famosa. Vou contar aqui uma pequena história para vocês, real. Um exemplo histórico da perda de foco e de troca de valores morais foi Adolf Hitler e o seu nacional-socialismo na Alemanha, onde se apropriaram das ideias de um filósofo renomado da época, um dos maiores da época, Friedrich Nietzsche, e a sua obra A Genealogia Moral, em 1887, onde Hitler, com muita inteligência, ele era um homem muito inteligente e muito perspicaz, fez uma reavaliação dos valores morais do homem, chegando a uma conclusão na sua mente doente e torta, que o bem é o mal e o mal é o bem. Neste ponto, esta sua mente já estava transviada pela sede de poder e pela sede de domínio de Hitler. Pregava Hitler: os cristãos ocidentais não devem ser seguidos, pois eles promovem uma distorção da realidade, e levava pessoas a serem escravos de uma moral impossível de alcançar. A moral cristã é impossível, pregava Hitler. E já que ele, Hitler e seus asseclas não conseguiam alcançar essa moral cristã, ele resolveu transformar esta moral, adaptar esta moral ao que ele conseguia e a sua população conseguia ser. Hitler foi assim um homem, um estadista muito inteligente e com grande poder de persuasão. Ele conseguia mudar pensamentos de várias pessoas. Ele conseguiu persuadir até mesmo uma parte do povo alemão, com suas ideias materialistas, com suas ideias de poder, de domínio, de pureza de raça, e principalmente com a inversão de valores baseado na filosofia do mal é o bem. Com toda esta manipulação mental, conseguiu iniciar uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. E nada menos do que 29 milhões de pessoas levou à morte. Numa época em que 29 milhões de pessoas era um número muito mais significativo que hoje. Já fazem vários anos.
Hoje já são bastante pessoas, mas antigamente eram muito mais. Uma parcela considerável da população foi levada à morte pelo erro de uma filosofia, pela falta de Jesus Cristo numa filosofia. O que será mais importante em nossas vidas? A inteligência e o estudo ou a prática da caridade? Logicamente que nós devemos estudar, devemos nos instruir para não sermos ignorantes. Mas nós não podemos perder o foco. Por vezes uma pessoa que busca apenas a inteligência, esquece da caridade, perde o foco, assim como Hitler perdeu. Isso nos torna frio e calculista. Eu consigo fazer com que minha mente fique cristalizada na indiferença ou na secura. Perdemos a nossa compaixão, o nosso ego, o nosso egoísmo domina o nosso pensamento. O nosso lado sombra prevalece. Queremos impor as nossas opiniões. Vai ser assim. Eu estudei, é assim. Não dando chance ao diálogo sincero, buscando um caminho do meio. Tornamo-nos assim amargos e cruéis. Deixamos de viver no amor e passamos a viver apenas na desconfiança de tudo e de todos, recebendo a dor de que essa desconfiança nos traz. Pois não podemos de forma alguma, como Hitler, perder o poder que nos foi dado. É a busca pelo poder acima de tudo. O apóstolo Paulo nos alerta: fora da caridade não há salvação. Devemos refletir isto. Ninguém, absolutamente ninguém, vence verdadeiramente, completamente, sem a caridade. Com certeza, nós somos ainda imperfeitos, já erramos bastante, vamos errar, continuar errando, mas quando conseguimos praticar uma caridade, nós fazemos um bem, diminuímos a nossa dívida com o mal. E mais ainda, ao praticar a caridade diária e constante, evitamos futuros erros que cometeríamos, certamente. A caridade nos protege de nós mesmos, fazendo assim uma transmutação, uma transformação de um mal que iríamos cometer em um bem que iremos praticar. De novo ele, Paulo, nos ensina: para fazer um bem, que foi lido agora no Evangelho, é sempre necessária ação. Ação do quê? Da vontade. Para fazer um bem, é preciso eu me mexer, eu agir em direção ao bem. E para não fazer o mal, bastam a inércia, deixar de lado, e a negligência. Ah, não é comigo? Deixa para lá. Podemos até dizer lá fora: mas eu não faço mal a ninguém. Fico quieto no meu canto. O mal só vence porque os bons cruzam os braços. Chegou a nossa hora, dar um salto na nossa evolução. Se nós vemos alguém em necessidade, vamos ajudar. Se alguém precisa da nossa ajuda, auxilie. Sejamos nós a ação, como a própria caridade falou, a ação do verbo de Deus em auxiliar o próximo. O Brasil atual é um exemplo disto. E esta corrupção que está espalhada pelo país inteiro ocorreu porque não houve combate contra a corrupção. Faltou uma atitude nossa proativa, evitando que essa corrupção se espraiasse por todos os lugares. Essa corrupção não é apenas no governo federal, nem no governo estadual, nem no governo municipal. Está nas nossas vidas, está na nossa família. Nós precisamos ter uma atitude proativa em corrigir a corrupção ao nosso redor, nosso nível familiar. Todos nós. Para o bem e para a moral prevalecerem, é necessário agora nós agirmos, recuperarmos o tempo perdido. Agir sem violência. Não estamos orientando aqui ninguém a praticar violência, pois o nosso maior educador, Jesus Cristo,
conseguiu praticar a caridade desinteressada e nos ensinou justamente isso, fazer uma caridade desinteressada, sem interesse. E todos nós que conseguimos fazer isso, podemos ser chamados de discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto ou religião a que nós pertençamos. Independente da nossa religião, a caridade com Cristo, com Jesus, é o objetivo maior de todos nós, nesta encarnação e em futuras também. Com a caridade com Cristo, nós podemos e conseguiremos nos tornar verdadeiros filhos de Deus. A caridade, então, é a maior virtude, maior mesmo até que a fé. E a caridade está ao alcance de todos que tenham, esta palavrinha nós devemos lembrar, vontade de exercê-la. Para nós praticarmos a caridade, nós precisamos ter vontade de agir. A caridade não é apenas a beneficência, mas também a bondade, mas também o perdão para os nossos irmãos. Eu peço licença aqui para ler um trecho da carta do apóstolo Paulo, onde ele diz: a caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, desaparecerão, cessarão. Quanto à ciência tão importante para nós nos dias de hoje, também passará. Pois o vosso conhecimento, o nosso conhecimento, é limitado. E limitada também é a nossa profecia. Mas quando um dia nós chegarmos à perfeição, o que é limitado desaparecerá. E, portanto, neste dia que chegar, permaneceremos apenas a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. Ainda assim, a maior delas é a caridade. Isso está em Coríntios 13, na Bíblia de Jerusalém, que Paulo falou. Outro Espírito nos ensina, Emmanuel, na sustentação precisamos tanto, mas tanto da caridade, quanto do ar nos assegura o nosso equilíbrio orgânico. Então o ar sustenta o nosso corpo e a caridade dá vida ao nosso espírito. Joana de Ângeles também nos ensina: caridade não é apenas uma virtude, que já seria uma grande coisa, não é apenas uma diretriz de religião, não é apenas um exercício da fé. Caridade, pura e simplesmente, é a norma do nosso comportamento. Eu quero dizer isso com norma, ela quer dizer, né? Não eu. Então nós não devemos nos vangloriar quando praticamos: eu ajudei alguém, e espalha aos 4 ventos que você fez aquela caridade. A caridade, fazer parte de nós, como se não houvesse outra atitude a tomar. Porque quando nós praticamos uma caridade, ela deve estar intrínseca no nosso ser. Aquela é a única atitude que nós podemos ter. E não existe uma outra maneira de ser. Logicamente, isso ainda hoje não é tão fácil para nós fazermos. Mas um dia, com exercício e perseverança, a caridade será o único caminho para nós tomarmos com nossos irmãos. Quando isso acontecer, quando nós conseguimos praticar e viver a caridade para com todos, no máximo de tempo possível que eu já consigo fazer, o que nós já conseguimos fazer, nós conseguimos alcançar, vislumbrar, ver a centelha, a fagulha de luz que Deus colocou em nós, em nossos espíritos. Finalmente entendemos e conseguimos responder aquela pergunta: quem somos ou o que somos? Partes de Deus, podendo mesmo até um dia chegar: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E ao lado de Deus, ao lado de Jesus, nas nossas vidas e atos mudam. Permitimos que Jesus entre pela porta do nosso coração. Não fechamos mais a porta para Ele. O coração que estava antes
endurecido e frio pelo sofrimento, angustiado, reacende com a chama de amor, do amor universal e do amor divino em nosso peito, reaprendendo a amar e aceitando e acreditando que o amor é possível, apesar de todo o sofrimento que eu tive, que nós tivemos. Na verdade, o amor é mais do que isso. O amor é a cura para todo e qualquer sofrimento que nós tenhamos. Nós às vezes não encontramos o caminho, mas ele nos encontra um dia. O amor nos encontra e nos cura. Tornamo-nos assim, pelo amor e pela prática da caridade, senhores. Sabemos conhecer o nosso destino e para onde ele vai. Retomamos as rédeas da nossa vida novamente. Com amor, com caridade e principalmente uma palavrinha que devemos lembrar, humildade, que está muito em falta no nosso mundo, no nosso coração, em nossos atos. Voltamos a encontrar aquele sentimento que parecia que não existia mais no nosso mundo. Saiu do nosso coração. Que sentimento é esse que está faltando? A felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos queremos. Então aqui hoje fazemos um convite a todos, inclusive a mim mesmo. Vamos ser felizes. Como? Mãos à obra e corações livres, libertos do nosso egoísmo, do nosso orgulho e em paz, como a mensagem nos falou, para poder amar ao próximo assim como a nós mesmos. E aonde vamos buscar as forças para conseguir chegar a fazer isso? Vamos buscar neste oceano de amor onde vivemos, que é Deus. Desejo a todos um bom domingo e todos nós sejamos abençoados pelo amor de Deus.